Então tá, pessoal, vou fazer um vídeo bem simples aqui, mas que tem por objetivo sanar as dúvidas de vocês aí com relação à configuração aqui do mapeamento do Modbus no Codesys, integrando isso lá com o Ellipse, tá? Vou deletar aqui e começar do zero. A gente tem o programa, né? Então, antes da gente começar, eu vou fazer um pequeno momento de reflexão com vocês aqui, tá? Para a gente não começar simplesmente a copiar o que eu estou fazendo aqui sem raciocinar, né? Engenheiros e engenheiras aí que estão sendo formados pela gente não tem que ter um comportamento de copia e cola, né? Sem nenhum tipo de interpretação. Vocês têm que ter essa noção de que vocês têm que, às vezes, olhar até pelo que eu estou dizendo e discordar e falar, meu Deus, né? Acho que não é isso que tem que fazer, não. Acho que vou fazer diferente, né? Mas, claro, né? Na maioria das vezes, confiar também no que o professor diz, no sentido de que a gente já tem uma boa experiência e sabe o que dá certo, o que dá errado, né? Mas o que a gente está fazendo aqui, então, né? Vamos parar e pensar. A gente está configurando a comunicação de dispositivos, né? Parte da disciplina é redes industriais e sistemas supervisórios. Redes industriais a gente já viu que é a parte que comunica, então, dispositivos no âmbito industrial. E sistemas supervisórios se refere àquele dispositivo que é o computador que vai estar conectado nessa rede, que vai ter telas ali, onde a gente vai apresentar processos industriais, e a gente vai querer ler e escrever, né, valores nos dispositivos que estão lá da vida real no chão de fábrica. Então aqui a gente tem no Codesys a programação de um CLP, que é um dispositivo desses. E lá no Ellipse a gente vai ter a parte da tela. E a gente vai configurar aqui uma rede utilizando o protocolo Modbus, que é o protocolo mais simples que existe, para comunicar esses dois caras. Tá? Começando aqui pelo CLP, ele já tem um programa. Então, né, a gente vai pegar essas variáveis que estão no programa aqui, esse programa já funciona, e a gente vai querer, então, disponibilizar essas variáveis para leitura, algumas para escrita, lá para o supervisório. Então, para começo de conversa, eu tenho que dizer aqui para o CLP que a gente vai fazer isso via Modbus. Então, eu vou adicionar aqui a minha interface Ethernet, que eu vou usar Modbus TCP. Qualquer uma delas, adiciono. E aí, posso clicar nela aqui e ela já vai me dizer que protocolos ela suporta. Eu vou, então, selecionar o Modbus TCP Slave, porque o nosso CLP vai ser um slave ou um servidor, né? E vai apenas responder ao que o supervisório requisitar. Ok? Então, entendo que isso aqui é o que vai ser colocado dentro do CLP. E cadê o nosso CLP? Ele poderia estar do lado do meu computador, poderia estar lá no chão de fábrica, ou no nosso caso aqui, ele vai estar sendo simulado por esse Codesys Control In V3 Stray. Então, é o nosso CLP aqui. Eu boto para, né, quando eu clico ali, ele vem aqui para minhas dispositivos de segundo plano e eu posso, né, iniciar ele, que ele está, né, normalmente ele inicia parado aqui, eu dou um start nele e ele vai ficar coloridinho, ok? Nesse momento eu posso então tentar me conectar nele e ele vai conectar, tá? Vai dar umas mensagens aqui, mas ele vai conectar, certo? Ó. Aí já deu um probleminha aqui no meu Ethernet, ele está avisando, ó, tem algo errado. Então eu vou desconectar e vou vir no meu, né, na interface Ethernet e vou ver que o IP que está aqui endereçado, tudo aqui, não é compatível com a rede, né, onde o meu computador está, com o meu CLP, de fato. Então ele não conseguiu se conectar com o CLP. Então eu vou usar aqui, ó, o meu Wi-Fi para isso, né? Eu vou colocar na minha placa aqui de rede Wi-Fi ele e vou agora sim me conectar. E agora vocês vão ver que vai ficar tudo verdinho, tá? Vai ficar tudo bonitinho. Agora já não está tendo alerta. E quando eu dou play, ele está parado, ele roda. Ok? Então isso aqui a gente já viu várias vezes. Em aula, estou só repetindo aqui rapidinho. O que eu tenho que fazer agora, gente? Eu tenho que mapear.
mapear as minhas variáveis. Então aqui eu configurei minha parte física e agora eu vou mapear as variáveis. Vindo aqui no Modbus, a gente tem então a parte básica aqui, né, que seria a porta dele que a gente não vai mexer, e quantos registradores de entrada e de saída eu vou ter. Na parte do mapeamento, que é a parte mais importante, a gente vê que a gente tem inputs e outputs aqui no CodeSys. Então, tudo aquilo que eu quero escrever no meu CLP eu vou colocar aqui, tudo aquilo que eu quero ler do meu CLP eu vou colocar aqui. Então, olhando a minha programação, o que eu quero ler do meu CLP que é muito importante? A temperatura atual. E o que eu quero escrever que é muito importante? Meu set point da temperatura. Então, a gente vai começar por esses dois. Então, o set point da temperatura eu vou escrever. Então, eu vou escolher um desses registradores aqui para escrever. Eu vou escolher o quinto aqui, tá? Aleatoriamente. Vejam, eu estou escolhendo, né? Vou escolher o quinto. Então, vou pegar aqui, set point de temperatura, coloquei no quinto registrador. E vou ler no sétimo o valor da temperatura atual. Então, temperatura atual, eu botei lá nos outputs, no sétimo, no oitavo, na verdade, né? Aqui é no sexto, né? Então, é o 0, 1, 2, 3, 4, 5 é o sexto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui é o oitavo, né? Mas começa do 0, então tem o índice 7. Isso aqui vocês já sabem desde que começaram a programar, né? Na disciplina de programação 1. Feito isso, né? A gente vê que eu coloquei o set point temperatura, temperatura atual, num registrador. E cada registrador desses, no Modbus, a gente sabe que tem 16 bits. Então, é diferente quando eu quero, por exemplo, ler o valor da lâmpada. Quando eu quero ler o valor da lâmpada, eu sei que ela é uma variável booleana, então não posso colocar ela dentro de um registrador inteiro. Eu vou colocar a lâmpada, por exemplo, aqui no segundo registrador de leitura. Vou colocar aqui no bit 7 ela. No bit 6. É aleatório, gente. Aqui, como eu falei, vocês escolhem algo que possa dar mais ou menos trabalho para vocês. Eu estou aqui fazendo esse valor, né, de registrador aqui, 6 aqui, e deu vontade para ser didático, na verdade, tá? Não é totalmente aleatório, eu quero ser didático, para mostrar como é que a gente escolhe, né, como é que a gente consegue chegar nesse valor aqui. Feito isso, tá tudo mapeado aqui, vamos para o elipse, vamos ler lá, então, né? Antes disso, vou passar o programa. Então, vejam, eu escolhi em quais memórias, né, quais espaços de memória do Modbus essas minhas variáveis elas vão estar disponíveis. Aqui, então, na elipse eu tenho que adicionar o driver, isso a gente já viu também, então eu vou fazer rapidinho, ó. Tá aqui o meu driver. Vou configurar ele para TCP, não esquecer que lá começa do 0 meus registradores, não do 1. Vou colocar aqui na internet. Vou configurar o meu localhost aqui. E vou dar uma olhadinha nas operações, né? Que é a parte mais importante. Então, nesse driver, né, de acordo com o que eu quiser de função Modbus, eu vou escolher um operador aqui. E eu já sei que não tem um operador nenhum que leia input register para mim aqui, que é a função 4 Modbus. Então eu vou adicionar esse operador, ele já vai para o número 8, porque ele é sequencial. E eu vou dizer, eu quero a função 4 de leitura e sem nenhuma descrita do tipo int 16 para eu poder ler então a minha temperatura atual lá do forno, tá? Então, por quê? Porque se vocês olharem lá no manual do Modbus, a função 4 é a função de input register. E onde é que está a minha temperatura atual do forno? Aqui, ó, input register, né, a minha temperatura atual. Vou criar aqui 3 tags de comunicação. Então, a temperatura atual. Vou criar o set point de temperatura.
e vou criar minha lâmpada. Ok? Vou configurar agora essas tags. A gente sabe que aqui no primeiro parâmetro é sempre 1, porque são tags de Modbus TCP, então já tem o IP cadastrado. No operador aqui a gente precisa colocar o que tem a ver com aquela tag, então a gente já viu que aqui é o operador que eu criei, operador 8, porque a temperatura atual está no input register, operador 8. Ele já entende que tem alguma coisa certa na minha configuração. E agora eu só tenho que dizer para ele que eu quero o input register, o 7, né? Que foi o que eu defini aqui. Então isso vai no quarto parâmetro. Ok? A partir de agora então, eu já tenho que conseguir ler esse valor da temperatura. Tá? Aqui está em 0, porque lá no programa está em 0. E como é que eu simulo isso aqui no programa? Eu venho aqui em PLC-prog, né? E eu tenho aqui como mudar os valores nessa tabela. Então eu vou fazer duas coisas. Eu vou preparar já um botão de liga aqui para ligar o meu sistema. E vou, cadê aqui, temperatura atual? Eu vou botar um valor aqui, tá? Agora eu clico com o botão direito em qualquer lugar dessa tabela, write aqui, e ele vai escrever para mim, então, aquele true e o 698. Eu já vou também colocar em falso aqui o botão, porque esse botão é só um botão sem retenção, né, na minha simulação. O sistema já está funcionando, o programa está rodando, e a minha temperatura agora então está em 698. A gente pode ler aqui, né? Bom, agora eu quero mudar o set point da minha temperatura. O set point da minha temperatura eu vou usar a função de holding register. Por quê? Porque a minha set point da temperatura está nos holding register, que é onde eu escrevo no CLP do Codesys. Eu vou então olhar aqui que é o 5. Então eu já posso até colocar aqui, que eu sei que já que é o quinto aqui, né? É o índice 5. Só tenho que agora descobrir qual operador que eu vou usar. Aí eu vejo que aqui na aba de operadores, travou o meu de novo. Vamos ver. Me ajuda. Deu, voltou. Operadores, tem vários operadores que usam a função 13 e 16, que é escrita e leitura de holding register, escrita e leitura de holding register no Modbus. Eu vou usar então aqui formata em int 16, que é o operador 13. Então, coincidentemente, é o mesmo número, né, da função Modbus de leitura. Então, operador 3, índice 5, vou botar para rodar. E eu já consigo aqui então colocar um set point. Eu vou colocar um set point de 900 graus. Vejam só que o set point então está aqui. Tá? O set point foi colocado. E a gente já tem então a resistência até foi ligada. Por quê? Porque a minha temperatura atual está abaixo do meu set point. Se eu mudar o set point para agora um valor menor, aqui 600 por exemplo, o meu programa vai reagir e vai desligar a resistência. Desligou. Tá? O que falta agora para mim ali é a lâmpada. Tá? A lâmpada eu vou usar uma função de leitura de input, que é essa aqui, ó, função 2 Modbus. Da onde que eu sei isso, gente? Do manual do Modbus que eu entreguei para vocês. Vocês têm que ler, tá? E tem que ter pelo menos para olhar do lado de vocês, porque vocês não sabem decorar esses valores. Então eu vou usar o operador 7, já está pronto aqui para mim, ok? Operador 7. Ele já vai começar a ler, ó. Só que ele está lendo o primeiro bit, né? E a gente colocou nossa lâmpada lá no meio, né? Eu nem lembro qual que era. Era no segundo, se eu não me engano. Aqui. Então, se fosse em qualquer um dos bits do primeiro registrador, era só colocar o número do bit. Como é no segundo registrador, eu coloquei de propósito, a gente tem que contar, então, a partir
na sequência. Se terminou no bit 15 lá, aqui, esse aqui é o bit 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tá? A lâmpada é o bit 22. Eu vou colocar isso aqui. E ele leu o valor da lâmpada, tá? Vamos testar? Vamos ver essa lâmpada apagando? Vou desligar aqui meu sistema. Aqui, ó. No desliga, desliga, desliga. Cadê? Botão desliga aqui. Tá? Ó. Desliguei. Desliguei minha lâmpada. Cadê? Desligada. Desligada. Agora vocês viram que eu tem um botão aqui, ó, liga remoto. Eu vou mapear esse cara também, para mostrar para vocês a última coisa que falta, que é escrever alguma coisa então em bit remotamente. Então, se eu quiser escrever, eu vou vir aqui nos inputs, vou escolher aqui também, ó, pegar aqui do primeiro registrador, vou pegar o 10º. Eu estou escolhendo tudo aleatório aqui, gente, não é uma boa prática, né? Vocês vão colocar tudo sequencial, bonitinho, mas é só para ser didático mesmo, né? Eu vou aqui então pegar o meu liga remoto, ó. Esse meu liga remoto, ele tem que estar na programação, né? Preparado para isso. Ele está aqui, se vocês olharem, então tem o botão de liga, em paralelo tem o liga remoto. Então qualquer um dos dois liga ao meu sistema. Eu peguei ele e coloquei então aqui no meu bit 10, ok? E é do primeiro input, então esse aqui vai ser realmente o número do bit. Qual função Modbus que eu vou usar para escrever? Tá? Vou adicionar aqui primeiro a tag, liga. Ó, eu já sei que o bit lá é o 10, tá? Isso eu já sei que é o 10º, é o 11º, né? Mas índice 10. Só falta descobrir qual operação que eu vou usar. E para escrever, ó, para ler a gente usou, eu tô travadinho de novo. Para ler a gente usou o 2. Para escrever a gente vai usar um que tenha ou 15 ou 5. No caso, uma operação que tenha o 15 aqui, tá? Se eu não me engano, é a operação 6. Ela usa a função 15 Modbus, já tá aqui, ó. Tá? Então, é a operação 6. Certo? Então agora eu vou ligar o sistema. Vamos ver se o desliga tá tudo certo, em falso. Eu vou ligar o sistema de maneira remota. E vocês vão ver que a lâmpada vai acender aqui, ó. Viram? Tá? Então, o sistema ligou, ó, remotamente e está funcionando. Então era isso, pessoal. Eu acho, deixa eu ver quanto tempo que ficou o vídeo. 18 minutos, né? Não ficou tão curto assim, mas é o suficiente para vocês agora poderem fazer tudo bem bonitinho, né? Mas é claro que ler a documentação e estudar os manuais, etc., é o melhor caminho também para complementar essa aula aqui, tá, gente?